O casamento secreto de 3 anos terminou esta noite. Na festa de gala de celebração da empresa do meu marido, ele tirou uma carta de desafio. Declare seu amor à sua esposa por 5 minutos. Ele se virou, puxou sua secretária para seus braços e a beijou apaixonadamente no palco. Do meu assento no fundo do salão, eu abaixei a cabeça e encerrei o investimento. R, 50 milhões retirados. Atrás dele, a tela gigantesca piscou com a confirmação. Financiamento retirado. Na frente de 2.000 de seus funcionários, ele ficou instantaneamente sem palavras. A festa da vitória da Nexus Inovações foi realizada em um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. Uma torre de champanhe de 3 metros de altura brilhava no salão de festas. Atrás do palco, uma tela colossal exibia as conquistas anuais da empresa. Receita dobrada, uma nova rodada de financiamento garantida. Um grande contrato no exterior fechado. Por trás de cada linha daqueles belos números estava o meu nome, um fantasma na máquina nos últimos 3 anos. Mas ninguém sabia disso. Eles só sabiam que Júlio Menezes era um CEO jovem e brilhante que, aos 32 anos, havia impulsionado sua empresa para o top 3 de seu setor. Eles também sabiam que ele tinha uma secretária competente e deslumbrantemente bonita chamada Amanda Ribeiro. Quanto a mim, eu era apenas uma mulher em um vestido preto discreto, sentada na última fila com um crachá de convidada temporária preso ao peito. O crachá dizia: convidada do sócio. Eu olhei para aquelas 2 palavras e soltei uma risada suave e amarga. Convidada. Que irônico. Júlio e eu éramos legalmente casados há 3 anos. Nossa certidão de casamento estava trancada em um cofre em seu escritório em casa. Ele sempre dizia que a empresa estava em uma fase crítica de startup, que anunciar nosso casamento afetaria a percepção dos investidores e me exporia a atenção indesejada da mídia. No início, eu acreditei nele. Mais tarde, entendi a verdade. Não era para me proteger da imprensa. Era sobre o fato de eu não ser apresentável o suficiente para ele. Eu não tinha o pedigree de uma socialite, eu não era elegante e articulada na frente de uma câmera. Eu odiava acompanhá-lo a jantares de networking e não entendia as regras complexas do mundo movido à capital que ele habitava. Mas ele entendia meus R, 50 milhões. 3 anos atrás, a Nexus Inovações estava à beira de uma crise de fluxo de caixa. Eu vendi a participação de um projeto de tecnologia que eu tinha antes do casamento e, através da minha própria empresa, a Estrela Guia Capital, investi o dinheiro. Eu não pedi um assento no conselho ou um cargo na empresa, apenas assinei um acordo de proteção de capital. Júlio segurou minhas mãos e prometeu: Clara, assim que a empresa estiver estável, eu juro que contarei ao mundo sobre você. Eu esperei por 3 anos. Esperei até esta noite. Ele estava no palco, tendo tirado uma carta de desafio preparada pelo mestre de cerimônias. O MC riu, lendo em voz alta. Uau, Júlio, você está com sorte esta noite. O desafio é declarar seu amor à sua esposa por 5 minutos. O salão primeiro ficou em silêncio, depois explodiu em um coro de vaias e assobios. O Júlio tem esposa? Impossível. Eu pensei que ele era solteiro. E a Amanda? Faça. Declare seu amor. Eu olhei para o palco. O holofote caiu sobre o rosto de Júlio. Ele usava o terno preto que eu mesma havia passado para ele esta manhã. As abotoaduras, um presente de aniversário meu do ano passado. Ele hesitou por um momento, um breve lampejo de incerteza. Eu pensei que ele poderia me procurar, mesmo que por um único olhar. Se ele tivesse feito isso, eu poderia ter lhe dado uma última chance, mas ele não o fez. Ele virou a cabeça e olhou para o lado do palco. Amanda Ribeiro estava lá, em um vestido prateado, estilo sereia, seus olhos brilhando. Ela parecia surpresa com a brincadeira, como se tivesse sido jogada sob os holofotes contra sua vontade pelo olhar coletivo da multidão. Júlio ficou em silêncio por 2 segundos, então sorriu de repente. Tudo bem, disse ele. Vamos fazer isso. O salão explodiu. Amanda cobriu a boca, balançando a cabeça como se dissesse: Não, não faça isso. Mas Júlio se aproximou, pegou a mão dela e a conduziu para o centro do palco. Minhas próprias mãos, apoiadas no meu colo, lentamente se fecharam em punhos. O MC gritou dramaticamente: Uau! Então a esposa do Júlio é, na verdade, a nossa própria Amanda Ribeiro. Júlio não negou. Ele pegou o microfone e olhou para Amanda, sua voz baixa e profunda. Estes últimos 3 anos foram difíceis.
Obrigado por estar comigo em cada passo do caminho para chegar até aqui. Os olhos de Amanda se encheram de lágrimas. Alguém da multidão gritou: beija, beija. Júlio se inclinou. Amanda ficou na ponta dos pés. Eles se beijaram na frente de 2.000 funcionários. Aplausos, gritos e assobios quase arrancaram o teto do hotel. Eu sentei lá e de repente tudo ficou silencioso, como se alguém tivesse aspirado todo o som ao meu redor, deixando apenas o baque surdo do meu coração caindo no chão. Eu não chorei, não corri para o palco para confrontá-los. Eu simplesmente abaixei a cabeça, desbloqueei meu celular e abri o portal de gerenciamento de investimentos da Estrela Guia Capital. A página de confirmação estava aberta há horas. Esta noite deveria ser a noite em que a segunda rodada de financiamento da Nexus Inovações seria depositada. R, 50 milhões, o capital inicial para seu novo projeto no exterior. Júlio sabia. Ele me mandou uma mensagem naquela tarde. Clara, vamos garantir que a transferência seja feita. A empresa vai anunciar a expansão no exterior na festa hoje à noite. Eu respondi com um simples ok. Ele provavelmente pensou que eu sempre diria ok. Eu tirei minha aliança do dedo e a deixei cair na minha bolsa. Então toquei em confirmar. Uma mensagem apareceu na tela. Tem certeza de que deseja encerrar o financiamento da segunda fase para a Nexus Inovações e acionar a divulgação de risco. Olhei para as duas pessoas no palco, ainda abraçadas, e pressionei sim. No segundo seguinte, a tela gigante atrás deles piscou. A lista de conquistas anuais desapareceu, substituída por uma única linha de texto tão clara que era ofuscante. A Estrela Guia Capital encerrou o financiamento da segunda fase para a Nexus Inovações. Valor: R, 50 milhões. Motivo do encerramento: cláusula de risco de crédito fundamental acionada. O rugido da multidão foi cortado ao meio como por uma faca. Amanda foi a primeira a reagir, empurrando Júlio freneticamente. Júlio se virou para a tela, seu rosto perdendo a cor. Sussurros começaram a se espalhar pela plateia. Estrela Guia Capital? Eles não são o maior investidor inicial da Nexus? Não deveriam anunciar o novo financiamento hoje? Por que eles retiraram de repente? Risco de crédito fundamental? O que isso significa? Júlio se virou para a cabine de tecnologia, sua voz falhando. Quem colocou isso aí? Ninguém respondeu, porque não foi um técnico. O sistema de apresentação da festa foi algo que eu ajudei a montar, conectando-o ao portal de investimentos. Alguns dias atrás, Amanda até me enviou um e-mail pedindo para coordenar uma exibição na tela do investimento bem-sucedido para a festa. Ela não tinha ideia de que a pessoa para quem ela estava enviando o e-mail era a verdadeira controladora da Estrela Guia Capital. Ela também não tinha ideia de que, se um sucesso podia ser projetado, uma retirada também podia. Júlio ficou paralisado no palco por alguns segundos. Então, como se atingido por um pensamento, seus olhos percorreram a multidão freneticamente. Eu me levantei. A iluminação na fileira de trás era fraca, mas ele me viu. Suas pupilas se contraíram violentamente. Peguei minha bolsa e me virei para sair. O som agudo de um microfone caindo ecoou atrás de mim, seguido pela voz em pânico e descontrolada de Júlio. Clara Alves! O salão inteiro ficou em silêncio novamente. Foi a primeira vez em 3 anos que ele disse meu nome em um ambiente público. Eu não olhei para trás. Quando cheguei às portas do salão, ouvi seus passos correndo do palco. Meus saltos estalavam no piso de mármore e eu não parei por um segundo. Atrás de mim, seus funcionários murmuravam. Clara Alves? Quem é essa? Por que o Júlio parece tão em pânico? O que ela tem a ver com a Estrela Guia Capital? Espere, ela não é a tal, é? As portas se abriram na minha frente quando Júlio me alcançou, agarrando meu pulso. Sua voz era um silvo baixo e desesperado. Clara, não vá, não agora. Olhei para a mão dele, a mesma mão que acabara de segurar Amanda. Soltei seus dedos, um por um. Senhor Menezes, sua esposa ainda está no palco, esperando por você. Seu rosto ficou pálido. Aquilo foi uma brincadeira, o clima. Eu não podia deixar a Amanda constrangida. Eu encontrei seu olhar. Então você me deixou ser constrangida? Sua garganta se moveu, mas nenhuma palavra saiu. Ninguém sabia que você estava aqui. Eu ri. Então, esse era o verdadeiro problema. Não que ele tivesse feito algo errado, mas que ele pensou que ninguém estava lá para ver. Tirei a aliança da minha bolsa e a coloquei no bolso do paletó dele. Eles sabem agora. Júlio entrou em pânico, tentando me alcançar novamente. Eu dei um passo para trás. E os R, 50 milhões, não foram um acesso de raiva meu.
O acordo é muito claro. Artigo 3º. Se a parte responsável principal da empresa investida apresentar risco de crédito significativo, o investidor tem o direito de encerrar o financiamento futuro, ele disse com a voz tensa. Como eu beijar a Amanda é um risco de crédito significativo. Eu olhei para ele. Na frente de 2.000 funcionários, você reconheceu sua secretária como sua esposa. Ele abriu a boca, mas não conseguiu formar uma resposta. Na entrada do salão, Amanda apareceu, segurando a barra do vestido, com os olhos vermelhos e marejados. Clara, você entendeu mal. O Júlio estava apenas tentando evitar que a situação ficasse estranha. Eu me virei para ela. Como você me chamou? Amanda congelou. Eu me aproximei. Já que você sabe que meu sobrenome é Alves e sabe do meu relacionamento com Júlio, por que teve a coragem de ficar lá e aceitar a declaração de amor dele? Amanda mordeu o lábio, as lágrimas finalmente caindo. Eu sou apenas a secretária dele. Eu não ousei recusar. Eu assenti. Então agora você ousa chorar? Seu rosto ficou rígido. Júlio se colocou na frente dela, franzindo a testa para mim. Clara, já chega. Isso já é uma bagunça. Não desconte nela. Observei-o protegê-la, e a última gota de empatia que eu tinha por ele se dissipou. Júlio, quem está fazendo a bagunça não sou eu. Eu me virei e fui embora. Desta vez, ele não me seguiu imediatamente. Uma nova onda de comoção irrompeu do salão. Alguém gritou, Júlio, os membros do conselho não param de ligar para o seu celular. Entrei no elevador. No último segundo antes que as portas se fechassem, vi Júlio parado ali, com o rosto cinzento, o brilho da minha aliança no bolso do paletó dele. Ele finalmente entendeu que eu não tinha vindo para uma celebração. Eu vim para recolher o cadáver do meu casamento. O estacionamento subterrâneo do hotel estava quase vazio. Eu tinha acabado de chegar ao meu carro quando o telefonema de Júlio chegou. A primeira vez, recusei. A segunda, recusei novamente. Na terceira, ele enviou uma mensagem. Clara, pare com isso. Posso explicar o que aconteceu hoje à noite. Olhei para as palavras pare com isso e achei quase engraçado. Nos últimos 3 anos, essa era sua frase favorita. Quando eu ficava chateada, porque Amanda levava café e café da manhã para ele no meio da noite, ele me dizia para parar com isso. Quando descobri que Amanda estava sentada à sua direita no jantar anual da empresa, enquanto meu nome nem estava na lista, ele me disse para parar com isso. No meu aniversário, quando ele se esqueceu de voltar para casa porque estava ajudando Amanda com um cliente, ele me disse para parar com isso. Aos olhos dele, todas as minhas queixas eram apenas eu fazendo cena, enquanto todas as transgressões de Amanda eram apenas parte do trabalho dela. Abri a porta do meu carro. Assim que entrei, a porta do passageiro foi fechada por fora. Júlio tinha me seguido. Sua testa estava suada, sua respiração ofegante. Ele claramente correu todo o caminho. Clara, saia do carro. Precisamos conversar. Eu afivelei meu cinto de segurança. Senhor Menezes, não temos nada para conversar. Ele franziu a testa com o tratamento formal. Você precisa ser tão sarcástica? Eu olhei para ele. Você queria uma exibição pública? Então eu cooperei. Você queria que sua secretária fosse sua esposa? Então eu deixei. O que mais você quer? Júlio fechou os olhos, controlando sua raiva. Eu admito que lidei mal com a noite de hoje, mas retirar o financiamento é um assunto sério, não uma briga de casal. 50 milhões afetam um projeto com centenas de pessoas. Você não pode ser tão imprudente. Um projeto com centenas de pessoas, repeti. E quanto a mim? Ele me encarou, sem palavras. Meu casamento de 3 anos, perguntei, enunciando cada palavra, não é um assunto sério? Júlio desviou o olhar. Você não pode misturar as duas coisas. Mas você misturou? Eu disse, tirando um documento dobrado da minha bolsa e entregando a ele. Ele olhou para baixo e viu o título na capa. E seu rosto mudou. Acordo suplementar de financiamento da segunda fase. Tínhamos assinado isso há 1 mês. Eu mesma adicionei uma cláusula. Se for constatado que a gestão principal da Nexus Inovações está ocultando relacionamentos significativos, conflitos de interesse ou se envolvendo em comportamento que constitua um risco de crédito, o investidor tem o direito de rescindir unilateralmente o acordo de financiamento. Na época, Júlio mal tinha olhado, dizendo: confio em você para cuidar dos detalhes. Eu até senti uma pontada de ternura e o lembrei. Júlio, risco de crédito não é apenas sobre negócios. Inclui integridade pessoal. Ele apenas sorriu e bagunçou meu cabelo. Meu maior trunfo é ter você. Agora, ele segurava o acordo.
seus dedos rígidos. Hoje, eu disse, você reconheceu publicamente Amanda como sua esposa e a beijou. Havia 2.000 testemunhas. Você acha que o investidor deve continuar a confiar em você? O rosto de Júlio estava sombrio. Você é a investidora. Correto, eu disse, olhando nos olhos. E eu não confio mais em você. Um lampejo de pânico genuíno finalmente apareceu em seus olhos. Clara, você não pode fazer isso. Se a empresa falir, você sabe quais serão as consequências. Eu sei, eu disse, colocando a chave na ignição. É por isso que eu só retirei o financiamento da segunda fase. Eu não pedi de volta o investimento da primeira fase. Nem iniciei imediatamente os processos por danos de quebra de contrato. Eu encontrei seu olhar chocado. Considere isso minha última cortesia para você. A palavra cortesia pareceu atingi-lo. Ele bateu com a mão na porta do carro. Cortesia? Você chama de cortesia exibir um aviso de retirada de financiamento na frente de 2.000 pessoas? Eu ri. E o que você chama beijar a Amanda na frente de 2.000 pessoas? Uma cortesia para mim? Ele ficou sem palavras. Nesse momento, Amanda nos alcançou na garagem. Ela usava o paletó de Júlio, seus olhos ainda vermelhos. Vendo-me, ela se aproximou, sua voz suave. Clara, eu sei que você tá com raiva agora, mas a empresa realmente não pode perder este financiamento. Você pode me culpar, mas por favor, não culpe o Júlio. Eu olhei pro paletó que ela estava usando. Eu comprei pro Júlio no inverno passado, escolhendo especificamente um com forro de cachemira porque ele sempre trabalhava até tarde. Parecia bastante adequado nos ombros de Amanda. Saí do carro e caminhei em direção a ela. Você disse que a empresa não pode perder este financiamento. Amanda assentiu, uma lágrima tremendo em seus cílios. O projeto no exterior já foi lançado. O Júlio tem estado sob imensa pressão. Hoje à noite, ele bebeu um pouco e estava apenas seguindo a multidão. Ele não queria te machucar. E quanto a você? Perguntei. Ela congelou. Você estava sóbria? Eu pressionei. Você estava sóbria quando ficou ao lado do palco com seu vestido de noite. Sóbria quando deixou te levar ao centro. Sóbria quando aceitou aquela declaração de amor de 5 minutos. E sóbria quando ficou na ponta dos pés para beijá-lo. Observei seu rosto empalidecer. Senhorita Ribeiro, você não foi forçada. Você esperava por essa chance há muito tempo. As lágrimas de Amanda finalmente caíram. Ela se virou para Júlio. Júlio, eu não. Júlio se moveu reflexivamente para confortá-la. Observei sua mão no braço dela e meu coração, em vez de doer, não sentiu nada além de uma sensação maçante de nojo. No passado, isso teria doído. Agora, apenas parecia sujo. Júlio franziu a testa para mim. Clara. Amanda já passou por muita coisa hoje à noite também. Você não precisa pressioná-la assim. Eu assenti. Então você deveria cuidar dela. Peguei meu celular e abri o aplicativo de autorização do veículo. O Bentley preto que Júlio dirigia estava registrado em nome da minha empresa pré-marital. Eu sempre lhe concedi direitos de uso para sua conveniência. Na frente dele, revoguei a autorização. O celular de Júlio apitou. Ele olhou para baixo e viu a notificação. Acesso ao veículo revogado. Seu rosto escureceu. Qual é o significado disso? Significa o que diz? Então, abri nossa conta familiar conjunta e cancelei a transferência mensal automática para manutenção da propriedade de sua família. Em seguida, entrei no sistema de gerenciamento de propriedade e excluí o acesso de visitante de longo prazo para sua família ao nosso condomínio. Júlio observou cada movimento meu, seus olhos finalmente se enchendo de raiva. Clara Alves, você precisa ser tão calculista comigo? Não estou sendo calculista, eu disse, guardando o telefone. Estou apenas começando. Seu peito arfava enquanto ele lutava para controlar sua voz. Tudo isso por causa de um único beijo. Eu olhei para ele. Não é sobre um único beijo. É sobre 3 anos. Depois que eu disse isso, a garagem ficou em silêncio. Júlio parecia querer dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Amanda de repente falou em voz baixa. Clara, você vai destruir a carreira do Júlio. Quaisquer que sejam os problemas que vocês dois tenham como casal, vocês podem discuti-los em casa, a portas fechadas. Mas retirar o financiamento em público, o que as pessoas vão pensar dele? Eu soltei uma risada curta. Quando você estava bancando a esposa dele em público, você parou para pensar no que as pessoas pensariam de mim? O rosto de Amanda ficou cinzento. Voltei para o meu carro e fechei a porta. Júlio mais uma vez bloqueou meu caminho. Você não vai sair hoje à noite. Eu abaixei a janela.
Júlio, se você não sair da frente, vou chamar a polícia. Ele me olhou incrédulo. Eu sou seu marido. Não por muito tempo. Sua expressão mudou completamente. Eu liguei o carro. Ele permaneceu parado na frente dele, imóvel. Eu não buzinei, apenas o observei. Finalmente foi Amanda quem puxou sua manga. Júlio, os membros do conselho ainda estão esperando por você. Júlio fechou os olhos e se afastou. Eu fui embora. No espelho retrovisor, ele estava parado, congelado no lugar, com Amanda usando seu paletó, de pé ao seu lado. Uma cena como essa, no passado, me manteria acordada a noite toda. Mas esta noite, eu apenas abaixei minha janela e deixei o ar da noite entrar. Meu celular vibrou novamente. Uma mensagem do meu advogado, Dr. Davi Costa. O acordo de divórcio está redigido. Vejo você amanhã às 9. Eu respondi. Ok. Depois de um momento, adicionei outra mensagem. Além disso, por favor, compile um registro completo de todas as transferências nos últimos 3 anos. Davi respondeu com uma única palavra, implacável. Eu olhei para o sinal vermelho à frente e sorri levemente. Não implacável. Apenas que de agora em diante eu não daria mais desconto a ninguém. Era 1h da manhã quando voltei para nossa casa. O apartamento de cobertura ficava no Itaim Bibi, um local que Júlio adorava. Quando compramos, a empresa dele estava com pouco dinheiro, então eu paguei a entrada. Para proteger seu orgulho, colocamos nossos 2 nomes na escritura. Quando a mãe dele descobriu, ela disse que eu era uma mulher atenciosa. Ele havia dito: é assim que as mulheres deveriam ser depois do casamento. Você não deveria ser tão obcecada com dinheiro. Colocar os 2 nomes faz com que pareça mais um lar de verdade. Eu sorri na época e não discuti. Agora eu estava no hall de entrada, olhando para os chinelos de Júlio e os meus, colocados lado a lado no armário de sapatos, e senti uma profunda sensação de alienação. A primeira coisa que fiz depois de trocar de sapatos foi tirar a foto do casamento da parede. Nela, eu usava um vestido branco simples e Júlio estava ao meu lado, sorrindo gentilmente. Naquele dia, ele segurou minha mão e disse: teremos um casamento adequado mais tarde. Desculpe por você ter que aguentar isso por enquanto. Eu acreditei nele, mas 3 anos se passaram, sem casamento e sem reconhecimento público. Apenas ele e sua secretária se beijando em um palco. Virei a moldura da foto para baixo e a coloquei em uma caixa de papelão. Então comecei a fazer as malas. Meus livros, minhas roupas, meus documentos, as peças decorativas que comprei antes de nos casarmos, um por um. Todos foram para caixas. Tudo que era exclusivamente de Júlio, eu deixei intocado. Tudo que adquirimos juntos, eu rotulei para meu advogado cuidar mais tarde. Às 3 da manhã, a sala de estar estava cheia de caixas. Sentei-me no tapete, abri meu laptop e comecei a organizar nossas finanças. 3 anos de casamento. Eu não tinha percebido a extensão disso até agora. A mesada de R, 10 mil para manutenção da chácara da família dele, transferida por mim. Os exames médicos da mãe dele, tratamentos de spa, joias e despesas de viagem, a maioria paga por mim. Os custos de entretenimento de clientes durante os primeiros dias da Nexus, que eu cobri mais de 1 dúzia de vezes. O pagamento final de uma dívida que o pai dele deixou, que eu também ajudei a quitar. Eu nunca pensei que essas despesas fossem importantes, porque na época eu os considerava família. Agora, olhando para a longa lista de transações, eu finalmente entendi. Quando a sinceridade não é valorizada, ela se torna uma fatura que os outros tomam como garantida. Pouco antes do amanhecer, a fechadura clicou. Júlio estava em casa. Ele cheirava a álcool, seus olhos estavam vermelhos e seu terno muito amassado. Ele parou bruscamente quando viu as caixas na sala de estar. O que você está fazendo? Arrumando minhas coisas, eu disse sem levantar o olhar. Ele se aproximou e viu os registros financeiros e o acordo de divórcio na mesa de centro. Seu rosto escureceu. Clara, você ficou acordada a noite toda só para calcular tudo isso? Sim, eu disse, imprimindo o último registro de transação. Exatamente 3 anos. As contas estão muito claras. Júlio pegou o fichário e folheou algumas páginas. Quanto mais ele lia, mais feia sua expressão se tornava. Você até registrou os tratamentos de spa da minha mãe. Eu paguei por eles. Ela é minha mãe e sua sogra. Eu olhei para ele. Ela já me tratou como nora alguma vez? Júlio franziu a testa. Não arraste minha mãe para isso. Assim que ele disse isso, a campainha tocou. Olhei para a porta. Eu sabia exatamente quem era. Júlio foi abrir.
e sua mãe entrou, usando um casaco com detalhes de pele, seguida por seu motorista e uma empregada. No momento em que viu as caixas, seu rosto se contorceu de raiva. Clara Alves, qual é o significado disso? Fazendo cena de se mudar tão cedo pela manhã. Quem você tá tentando envergonhar? A mim mesma, eu disse, me levantando. A mãe dele zombou. Eu soube do que aconteceu ontem à noite. Um homem precisa representar em situações sociais. Você, como esposa, precisa ter um pouco de bom senso. A carreira do Júlio está em um ponto crítico e você retira o financiamento em público. Você está tentando destruí-lo? Eu olhei para ela. Ontem à noite ele beijou a secretária dele. A mãe dele acenou com a mão impacientemente. Então ele a beijou. E daí? Amanda está com o Júlio há anos. Ela trabalhou duro por ele. Ela é jovem, bonita e disposta a beber com clientes por ele. E você? Você só se esconde em casa o dia todo, incapaz de lidar com um único evento formal. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Então, aos olhos dela, nosso casamento secreto era minha culpa por não ser capaz de lidar com os holofotes. Por que você acha que eu estava me escondendo em casa? Você não sabe? Seu rosto se contraiu, mas ela rapidamente endureceu sua expressão. Não foi pro bem da empresa? Você vem de uma família comum. Se o seu relacionamento fosse público, as pessoas apenas fofocariam sobre o mau gosto do Júlio. Mãe! Júlio interrompeu, sua voz baixa. Mas a mãe dele não achava que estava errada. É a verdade. Amanda é diferente. Formada em uma universidade de ponta. Ela sabe se portar. Tem etiqueta. Ela e o Júlio ficam tão bem juntos. Se você não tivesse causado uma cena ontem à noite, todos teriam se divertido muito. Eu olhei para Júlio. Ele evitou meus olhos. Naquele momento, perdi a energia até mesmo para questioná-lo. A resposta era clara. Ele poderia não concordar com cada palavra que sua mãe dizia, mas ele havia consentido implicitamente por 3 anos. Ele consentiu que nosso casamento fosse um segredo. Ele consentiu que Amanda estivesse ao seu lado. Ele consentiu que eu desse tudo a esta família sem sequer merecer um título adequado. Peguei o fichário financeiro da mesa de centro e o estendi para a mãe dele. Já que você me acha tão comum, talvez queira revisar o dinheiro que essa pessoa comum gastou com você nos últimos 3 anos. Ela olhou para ele e sua expressão mudou. Qual é o significado disso? Significa o que diz. Eu disse, virando para a primeira página. Despesas mensais da chácara, R$10.000, totalizando R$360.000 em 3 anos. Suas taxas de spa, R$60.000 por ano, totalizando R$180.000 em 3 anos. A viagem do ano passado para a Europa, você usou meu cartão suplementar, R$36.000. E essa pulseira Cartier no seu pulso, eu também tenho o recibo. A mãe dele subconscientemente puxou a mão para dentro da manga. Eu costumava estar disposta a pagar, continuei, porque eu a via como uma pessoa mais velha, agora não mais. Então, a partir de hoje, todos os cartões suplementares estão cancelados. As mesadas pararam. Os salários dos funcionários da chácara serão pagos pela família Menezes. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Você se atreve? Eu a olhei com calma. Eu já me atrevi. Ela se virou para Júlio. Júlio, você vai ficar aí parado e deixar que ela maltrate sua mãe assim? Júlio esfregou as têmporas. Mãe, por favor, vá para casa por enquanto. Eu não vou embora, ela gritou. Ela causou uma cena enorme ontem à noite e agora está tentando ir embora. Se ela sair por aquela porta, o que as pessoas dirão da nossa família? Peguei meu celular e abri o aplicativo de uma empresa de mudanças. Não se preocupe, as pessoas logo saberão que não estou apenas saindo de casa. Olhei para Júlio, estou me divorciando. O rosto de Júlio ficou frio. Eu não concordo. Você não precisa, eu disse, empurrando o acordo de divórcio em sua direção. Nesse caso, nos vemos no tribunal. A mãe dele apontou um dedo trêmulo para mim. Clara Alves, não pense que pode fazer o que quiser só porque investiu algum dinheiro. Sem o Júlio, você não é nada. Coloquei as demonstrações financeiras impressas na frente dela. Sra. Menezes, você entendeu ao contrário, eu disse com a voz firme. Sem o meu dinheiro, o Júlio não teria conseguido nem pagar o aluguel do escritório dele naquela época. A sala de estar ficou em silêncio. Júlio me encarou. Seus olhos cheios de uma mistura de mágoa e raiva. É assim que você me vê? Não é como eu te vejo, eu disse, fechando o fichário. É o que as contas dizem. Os funcionários da mudança chegaram, batendo na porta. Senhorita Alves, são essas as caixas? Eu assenti. Júlio bloqueou a porta.
Ninguém vai levar nada. Olhei para ele e tirei o comprovante do pagamento da entrada e a declaração de bens pré-nupciais. Este apartamento será dividido de acordo com o nosso acordo. Hoje estou levando apenas meus bens pré-nupciais. Se quiser me impedir, pode pedir para seu advogado entrar em contato com o meu. Júlio me encarou, com o maxilar cerrado. Depois de um longo momento, ele finalmente se afastou. Os funcionários da mudança começaram a carregar as caixas, uma por uma. A mãe dele sentou-se no sofá, lançando insultos por um longo tempo, me chamando de ingrata, calculista e indigna da família Menezes. Eu não disse uma palavra em resposta. Quando a última caixa se foi, voltei para o quarto e vi nossas canecas combinando ainda na mesa de cabeceira. Peguei a minha e a joguei na lata de lixo. Júlio estava parado na porta, sua voz rouca. Clara, tinha que chegar a este ponto? Eu olhei para ele. Júlio, não fui eu que cheguei a este ponto. Fiz uma pausa. Foi você que me empurrou para cá. Saí com minha mala atrás de mim. A voz raivosa de sua mãe ecoou. Vá embora e nunca mais volte. Você vai se arrepender quando Amanda se mudar para cá. Meus passos vacilaram por um segundo. Virei-me para olhá-la. Não se preocupe, eu disse. Eu nunca mais colocarei os pés nesta casa. Mudei-me para um pequeno apartamento em Perdizes. Não era grande, mas era silencioso. Não havia ligações surpresa da mãe de Júlio, nem cheiro de álcool quando Júlio chegava tarde, nem fotos de trabalho acidentais enviadas por Amanda. Tive a noite de sono mais tranquila em 3 anos. Na manhã seguinte, acordei com dezenas de mensagens não lidas. 12 eram de Júlio, progredindo de vamos conversar com calma, para você vai se arrepender disso, e finalmente, às 3 da manhã, onde você está? Eu não respondi a nenhuma. Amanda também enviou uma mensagem. Clara, a família Menezes vai ter um jantar hoje à noite. A Sra Menezes gostaria que você viesse. Vamos apenas conversar para que o Júlio não fique no meio do fogo cruzado. Eu ri da mensagem. Ela estava usando o tom da mãe dele para projetar uma autoridade de anfitriã. Respondi com 2 palavras. Mande o endereço. Amanda rapidamente enviou a localização da chácara da família. Eu não ia para reconciliar. Eu ia para buscar o resto das minhas coisas. Dentro do cofre da família estavam as apólices de seguro de um conjunto de joias que comprei para a mãe dele, bem como os documentos de quitação final da dívida que paguei pelo pai de Júlio. Eu planejava enviar meu advogado, mas como Amanda queria bancar a dona da casa, decidi ir e assistir. Às 19h, cheguei à propriedade dos Menezes. A governanta Maria abriu a porta, seus olhos imediatamente se enchendo de lágrimas. Senhora, você veio. Ela trabalhava para a família há mais de uma década e sabia do meu relacionamento com Júlio. Ela sabia que era eu quem ficava ao lado da mãe dele durante as internações hospitalares, arranjava todos os presentes de feriado e encomendava o bolo quando Júlio esquecia o aniversário da própria mãe. Maria tinha visto tudo. Eu sorri para ela. Maria, só vim buscar algumas coisas. Antes que ela pudesse responder, a voz da mãe de Júlio trovejou da sala de estar. Se está aqui, então entre. Para quem você está tentando fazer cena parada na porta? Entrei. A sala de jantar estava cheia. A tia de Júlio, seu primo e vários outros parentes estavam sentados à mesa. Ao lado da cadeira principal, ocupada pela mãe de Júlio, sentava-se Amanda. Ela usava um vestido rosa claro e um colar de pérolas. Eu reconheci o colar. Eu o havia selecionado pessoalmente em um leilão para o aniversário da mãe dele no ano passado. A mãe dele alegou que era muito jovem para ela e me disse para guardá-lo no cofre. Agora estava no pescoço de Amanda. Vendo-me, Amanda levantou-se imediatamente. Clara, você veio. Ela fez um movimento para ceder seu lugar, mas a mãe de Júlio assegurou. Fique onde está. Já que ela teve a decência de aparecer, pode começar aprendendo boas maneiras. Os parentes me olharam com uma mistura de divertimento, desdém e desconforto. Júlio, sentado do outro lado, parecia tenso. Ele se levantou. Clara, venha sentar-se ao meu lado. Eu não me movi. A voz de sua mãe era fria. Sentar primeiro? Ela precisa se desculpar adequadamente com seus mais velhos. Depois da cena que ela causou ontem à noite, envergonhando o Júlio e a empresa, ela deveria se desculpar. Amanda interveio suavemente. Tia, deixe pra lá. A Clara estava apenas chateada.
A mãe de Júlio deu um tapinha na mão dela. Veja, você é a sensata. Assisti a essa farsa, achando-a totalmente absurda. Em 3 anos, eu nunca sentei à cabeceira desta mesa. A mãe dele dizia que com nosso casamento secreto tínhamos que ter cuidado. Na frente dos parentes, eu era apenas Clara, nada de especial. No entanto, Amanda, em sua primeira visita, estava sentada bem ao lado dela. Fui até Amanda. Ela olhou para mim, um brilho triunfante em seus olhos. Eu estendi a mão e toquei suavemente o colar de pérolas em seu pescoço. É bonito? O rosto de Amanda ficou tenso. A mãe de Júlio esbravejou. É apenas um colar. Eu dei para Amanda. Você deu a ela? Tirei meu celular, puxei o recibo digital e o coloquei na mesa. Este colar de pérolas do Mar do Sul foi comprado por mim em 12 de outubro do ano passado. Preço R$41 mil. A nota do presente diz: Feliz aniversário para Asrã Menezes. A mesa ficou em silêncio. A cor sumiu do rosto de Amanda. A mãe de Júlio, furiosa, gaguejou. Depois que eu recebo um presente, ele é meu. Eu posso dar para quem eu quiser. Claro, eu assenti. É por isso que não estou aqui para pedir o colar de volta. Olhei para Amanda. Estou apenas lembrando a senhorita Ribeiro que antes de aceitar os restos de outra pessoa, você provavelmente deveria perguntar sobre a origem deles. Os olhos de Amanda imediatamente ficaram vermelhos. Clara, você precisa me humilhar assim? Eu ri. Você está sentada na casa do meu marido, usando um colar que comprei para minha sogra e espera que eu lhe sirva chá. Você não achou isso humilhante? Júlio se levantou. Clara, eu levantei a mão, interrompendo-o. Fique quieto. Ele congelou. Foi a primeira vez que falei com ele daquela forma na frente de sua família. Sua mãe bateu a mão na mesa. Insolente. Clara Alves, você não tem modos? Eu olhei para ela. E forçar uma esposa a servir chá para uma secretária são bons modos? Seu rosto ficou roxo. Júlio disse sombriamente. Mãe, pare com isso. Olhe para ela, sua mãe gritou, apontando para mim. Ela costumava fingir ser tão dócil. Agora que tem um pouco de dinheiro, suas verdadeiras cores estão aparecendo. Amanda estava certa. Ela está apenas tentando usar seu investimento para controlar você. Amanda imediatamente abaixou a cabeça. Tia, eu nunca quis dizer isso. Você não precisa ter medo dela, disse a mãe dele, agarrando a mão de Amanda e falando alto para que eu ouvisse. Vou deixar claro hoje. A nora que nossa família reconhece é alguém sensata. Alguém que pode ajudar o Júlio, não uma mulher que ameaça o marido com dinheiro. Bom, eu assenti. Abri meu celular em uma lista de verificação que eu havia preparado. Então, por favor, peça à família Menezes para devolver o que não lhes pertence. A mãe dele me encarou. No cofre da família, continuei. Há 3 apólices de seguro de joias em meu nome. Um certificado de quitação de dívida do tio de Júlio. E o contrato original dos custos de reforma da chácara que eu cobri. Maria sabe onde está. Maria sentiu imediatamente. Eu sei. O rosto da mãe de Júlio era uma máscara de fúria. Essas coisas estão em nossa casa, então pertencem a nós. Eu olhei para ela. Sra. Menezes, você pode dizer isso, mas meu advogado estará aqui amanhã com uma lista detalhada, e não será um jantar de família. O primo dela, de repente, falou em voz baixa. Tia, não vamos envolver advogados. Não vai pegar bem. As expressões dos outros parentes mudaram. Eles haviam bajulado a mãe dele porque pensavam que seu filho era bem-sucedido. Mas agora, com o financiamento da Nexus retirado, ninguém queria ser pego no meio da confusão. A mãe dele viu isso também, seus lábios tremendo de raiva. Júlio se colocou na minha frente, sua voz baixa e intensa. O que exatamente você quer? Eu olhei para ele, pegar minhas coisas de volta. E depois, um divórcio. O divórcio? Você pode, por favor, parar de dizer isso? Não, eu disse. Tenho medo que você não me ouça de outra forma. Seus olhos se encheram de uma expressão dolorosa. Clara, eu errei ontem à noite, mas fazer uma cena como essa só vai envergonhar a todos. Eu olhei para ele. Júlio, você ainda está convencido de que sou eu quem está envergonhando a todos? Ele ficou em silêncio. Virei-me para Maria. Você poderia, por favor, me levar ao cofre? Maria imediatamente me guiou. A mãe de Júlio tentou me bloquear, mas Júlio a impediu. Mãe, deixe-a pegar. Não olhei para trás. Depois de pegar meus documentos, encontrei Amanda esperando por mim no final do corredor. Ela havia tirado o colar de pérolas e o segurava na mão, com os olhos vermelhos. Clara, eu não sabia que era seu. Eu olhei para ela. Você sabia? Ela recuou. Não só você sabia, eu disse. Você o usou deliberadamente para que eu visse. Ela mordeu o lábio em silêncio. Dei um passo mais perto.
Amanda, você quer ser Astra Menezes, você não precisa se fazer de vítima e pisar em mim para chegar lá. Ela de repente sussurrou. Mas você já perdeu, não é? E eu parei. Amanda levantou a cabeça, seus olhos não mais marejados, mais frios. Ele não te reconheceria publicamente, mas estava disposto a me puxar para o palco. Então, e daí que você tem dinheiro? Você não é quem um homem realmente quer exibir. Suas palavras eram venenosas. No passado, elas teriam me perfurado, mas agora eu apenas sorri. Você está certa. Amanda olhou, atordoada, e é por isso eu disse que eu não quero mais esse homem. Virei-me e caminhei em direção à porta. Júlio correu atrás de mim. Clara, parei nos degraus da frente e olhei para trás. Júlio, você ouviu isso? Seu rosto ficou branco. Claro que ele ouviu. Ele ouviu cada palavra que Amanda acabou de dizer. Eu olhei para ele e disse, palavra por palavra. Você não me reconhecer foi sua escolha. Agora eu não te querer é minha escolha. O vento da noite estava frio. Saí da propriedade dos Menezes com meus documentos. Desta vez, ninguém ousou me impedir.